Louvado seja Deus, a paz do Senhor Jesus a todos, amém? Louvado seja Deus. Eu já tenho uma grande notícia para você. O Senhor Jesus te ama e Ele está aqui neste local, aleluia. Louvado seja o Criador dos céus e da terra, glória a Deus. Por favor, você que está aí do nosso lado, de lá, do lado de cá, ô pastor, muito obrigado. Abra a poderosa palavra do nosso Deus, lá em Colossenses, capítulo 4, versículo de número 2. Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Glória a Deus nos céus e na terra. Agradeço a rica oportunidade. Querido pastor André me convidou e eu aceitei trazer a mensagem do nosso Deus nessa noite. Sei que Deus tem algo para falar para você e para mim nesta noite, porque é a palavra dele, né, meus irmãos? Diz assim a palavra do nosso Deus, em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Perseverai na oração, vigiando com ações de graça. Louvado seja Deus, que a palavra do nosso Deus, ela é viva e eficaz, ela é maravilhosa. Que nós vemos aqui um versículo da palavra do nosso Deus, com 3 ensinamentos para nós. Nós iremos falar sobre oração, sobre vigilância e sobre como ter gratidão a Deus. Louvado seja o nosso Criador. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar com você. Perseverar na oração quer dizer ser constante em oração, nunca desistir de orar, firme na oração todos os dias. Temos um grande exemplo, Daniel. Ele orava 3 vezes por dia. É um homem que investiu a vida dele em oração. Ele perseverava, ele orava, ele nunca desistia. Foi feito um decreto para não orar ao Deus vivo e verdadeiro. Mas Daniel, como de costume, ele abria a palavra do Senhor, ele orava a Deus 3 vezes ao dia. Aí vai uma pergunta para mim e para você. Quanto tempo nós oramos essa semana? Quanto tempo nós colocamos de joelho para falar com o Criador dos céus e da terra? Temos que nos policiar. Estava conversando com o irmão Givanildo ali na porta antes do culto. Muitas vezes nós ficamos assistindo televisão. Não que nós somos contra, tá, meus irmãos? Mas a gente às vezes passa um tempo elevado na uma certa programação e ali era tempo de nós estarmos orando. Nós precisamos orar. As coisas não estão boas, não. Nós estamos caminhando para o final. Eu percebo biblicamente que é os últimos dias, pastor André, da igreja sobre a face da terra. Logo o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja. E como está o povo? Está orando? Está buscando a Deus? E eu sei que ficou um pouco difícil, né, com a pandemia. A igreja, ela ficou um tempo fechada, mas houve aqui cultos online. O povo precisa estar orando, o povo de Deus, continua orando, não desista. Seja um crente fiel, busque a presença do nosso Deus. Oração é alimento. Você precisa se alimentar de oração e ler muito a palavra do nosso Deus. Nós temos depositado quanto tempo na nossa vida com comunhão com Deus? Quanto tempo nós temos orado, lido a palavra de Deus, evangelizado, falado de Jesus para algumas pessoas? Temos que nos policiar. É por isso que o tema dessa mensagem de hoje é vigiando e orando sempre. Aqui nós falamos um pouco sobre oração. O Senhor Jesus orava. Olha lá, ele orou. E por que nós, pecadores, nós não vamos orar? Temos que orar, buscar a direção de Deus. Lá em 1 Tessalonicenses 5,
17. O que diz lá? Você pode estar lendo. Orai sem cessar. Na Nova Versão Internacional, orando continuamente. É todos os dias. A continuação de uma vida de oração. Não apenas o que eu vejo é muitos crentes no dia de culto, no quarta-feira e no domingo, eles estão orando. Mas no decorrer dos outros dias, eles estão meio paralisados. Tem que tirar essa paralisia de apenas orar nos cultos. Nós temos que orar todos os dias. Quer ver? Você não se alimenta todo dia? Você não toma o seu café da manhã, o seu almoço, a sua janta? Isso nós temos que fazer com oração. Se o tempo que nós paramos para nos alimentarmos, orarmos, o Senhor vai se agradar de nós. É tempo de buscar a presença de Deus. Lá em Isaías 55, ele fala, buscar ao Senhor enquanto se pode achar. É agora. O tempo é para já. Meus irmãos, nós não podemos dormir na fé. Nós iremos ver daqui a pouquinho, a palavra vigiar vai trazer para você uma conclusão melhor deste texto. Jeremias 33, 3. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Deus quer revelar para nós, pastor André, mas nós temos que buscar a presença dele. Se a gente não orar, ele não vai revelar. Nós temos que buscar. Busque também os dons do Espírito Santo. Tem 9 dons para você e para mim, meus irmãos. Busque a Deus. Vai orar. Busque com zelo que o Senhor vai te dar. Mas tem que buscar, tem que perseverar no dom que você quer. Persevera, ora, jejua. Ora muito mesmo. Ora e ora. É tempo de oração. Clame a mim. É Deus falando, clama a mim. Clama, povo de Deus. É tempo de nós clamarmos a Deus, quanto a gente pode achar. E eu não tenho dúvida que o Senhor vai revelar para você o que você não sabe. O Senhor vai te revelar, vai colocar, vai abrir a sua mente. Aquele negócio muitas vezes que você está planejando em montar, em abrir uma empresa, aquela faculdade que você deseja fazer, ore ao Senhor, clama a Deus e Ele vai te dar direção, eu não tenho dúvida. Busca a presença do nosso Deus. Aleluia, é bom orar, é bom falar com Deus. Louvado seja Deus, nos céus e na terra. Abra a tua Bíblia agora, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Mateus capítulo 26. Glórias a Deus. A partir do versículo 36. Essa passagem aqui, Jesus no Getsêmani, é os últimos dias do Senhor Jesus aqui na terra como homem. Olha só que ensinamento tremendo. 36 diz assim, estaremos lendo do 36 ao 45, tá, meus irmãos? Versículo 36 de Mateus 26. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste, até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro, então, nenhuma hora pudesse vós vigiar comigo? Vamos dar uma pequena parada aqui e meditar nesses versos da Bíblia. O Senhor Jesus, os últimos dias, últimos tempos sobre a face da terra, ele já sabia que ele ia para a crucificação.
Ele chama alguns discípulos para orar, pastor. É como se o pastor André convocasse a igreja para uma oração, vir orar, buscar a presença de Deus. E ele começa a orar aqui, vai orando, vai orando, vai orando. E quando ele volta, ele vê vê o Alex, vê a irmã aqui, e nós estamos dormindo. Meus irmãos, crentes em Jesus, nós não podemos dormir espiritualmente. O que eu vejo de irmãos que estão fracos na fé, os irmãos que não conseguem mais ler a Bíblia, os irmãos que tinham uma grande comunhão com Deus, que lia a palavra de Deus, que estava firme. Mas o Senhor está falando com você aqui, que você precisa orar mais, você precisa vigiar. Aqui, o Senhor Jesus, ele foi pela primeira vez e viu ali os seus discípulos dormindo. Versículo 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando-se a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Ou seja, o Senhor Jesus foi a primeira vez, estava ali orando, buscando a presença de Deus. Os seus discípulos dormindo. Ele vai pela segunda vez orar. Ele volta, os discípulos ainda continuam dormindo. Versículo 44. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhe disse: ainda dormes e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Olha que coisa maravilhosa. Aqui Jesus vai orar, ele fala para os seus discípulos, como fala para nós também: vigiai. E a palavra vigiar, ela quer dizer atenção máxima com a vida espiritual. Meus queridos irmãos, aqui na igreja e você que nos assiste, como tem sido a sua vida espiritual, querido? Você tem vigiado? Vigia a sua boca para falar. Seja um crente honesto. Vigia, ora a Deus. Esteja atento com a vida espiritual, pois tem muitas pessoas aí como nuvens que estão aí te vendo. Nós somos testemunhos de Cristo aqui na face da terra. Nós temos que dar o melhor exemplo, o melhor testemunho. Para isso nós temos que vigiar, nós temos que orar, nós temos que ter uma vida com comunhão maior com Deus. Se está pouco, meu irmão, tudo aquilo que tem atrapalhado a tua comunhão com Cristo, tira, deixa de lado. Vai buscar a presença de Deus, vigia, ora. Meu irmão, cuidado com o pecado. O pecado, ele tem tirado a força de muitos crentes, não brinca. É tempo de você vigiar, de você orar, de você estar na presença do nosso Deus, se arrepender do profundo do teu coração e ter uma vida voltada, regada no Evangelho de Cristo Jesus, com muita oração, com muita meditação da palavra do nosso Deus. A Bíblia diz que nós erramos muito, sabe por quê? Porque nós não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. A Bíblia diz lá em Oséias também que um povo tem sido destruído por falta de conhecimento. Temos que conhecer a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Ela tem recursos para a nossa vida. Todo o manual do crente, do ser humano, tudo está na palavra de Deus. Mas temos que orar, temos que ler a Bíblia. O irmão Marcelo vai fazer uma pergunta para você que está aí do outro lado e para os irmãos aqui. Quantas vezes você já leu a Bíblia? Não precisa falar para o irmão Marcelo, não. É você refletir. Quantas vezes você tem tempo? Leia a Bíblia. A Bíblia vai te ensinar como se portar sobre a face da terra. Leia a Bíblia, não perca tempo. É tão bom ler a Bíblia, meus irmãos. É tão bom
orar, é tão bom vigiar, é tão bom ter uma comunhão com Deus, com os irmãos, vir para a igreja. A Bíblia Sagrada, ela fala também lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, que para alguns a igreja já perdeu o valor, mas Deus fala que nós temos que congregar. Venha para a igreja, não perca tempo. Temos a pandemia, mas aqui a igreja eu estou vendo está muito bonita. A igreja está com a recomendação certinha, os irmãos estão com a distância certa, de máscara, álcool em gel, está muito bonito. Você que pode, começa a frequentar os cultos, é muito bom estar na presença do nosso Deus como corpo de Cristo, reunidos para louvarmos e adorarmos a Deus. Aleluia. E aqui o Senhor Jesus nos ensina, é os discípulos que estavam face a face, humanamente com Ele, e aqui Jesus fala, e Ele 3 vezes, e os seus discípulos estão dormindo. É tempo de vigiar, meus irmãos, para a gente não dormir na fé. Não pode, não é tempo de dormir, é tempo do soldado, ele está atento. As coisas estão acontecendo aí. E a Bíblia diz lá em Efésios 5,14, desperta tu que dormes. Desperta, é tempo de um despertar, despertar dos irmãos, em todos os sentidos, na parte espiritual. Desperta como um crescimento, como você também para melhorar como pessoa, com o seu caráter, vai despertando. Deus quer falar com você, mas você precisa despertar, é tirar do sono e ser atento, porque o inimigo, o Satanás, ele não brinca de ser diabo, ele quer derrubar o crente, e o crente, em contrapartida, tem que ser conhecedor da palavra de Deus, vigilante e oração. O crente tem que estar atento, porque há uma briga nas regiões celestiais, mas o crente que está em oração, o crente que está vigilante, o crente que está na presença do Senhor, o Senhor está cuidando dele, aleluia, glória a Deus, o Senhor tem cuidado de você, meu irmão, minha irmã. Esse tempo difícil, se você continuar na presença do nosso Deus, orando, vigiando, estando na condição de um cristão verdadeiro, Ele vai cuidar de você e vai te dar a vitória em nome de Jesus, aleluia. Deus é bom, glória a Deus, louvado seja Deus. Vigia, não caia em ciladas de Satanás. Frisando mais uma vez para você, fixa bem no seu coração, tome cuidado com quem você tem andado, tome cuidado com quem você tem feito aliança, cuidado, o diabo ele é sujo, ele é traiçoeiro, ele quer armar ciladas para o povo de Deus, mas seja um crente de oração e de vigilância que Deus vai te dar vitória, louvado seja Deus. Mateus capítulo 15, um pouquinho para trás, abra comigo a Bíblia, por favor. Mateus capítulo 15, versículo 36 a 39. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. Agora nós já estamos entrando na parte de agradecimento. Falamos em perseverar na oração. Aleluia. Você precisa, juntamente comigo, orar mais, ter um tempo mais. E perseverar na oração é constância na oração, firmeza na oração. Nunca desistir de orar. Falamos de vigilância. O Senhor Jesus nos ensina a ser vigilantes. Nós não podemos dormir com a vida espiritual. Nós não podemos dormir com este mundo, porque o diabo é sujo. Nós temos que estar atento. E agora nós vamos falar sobre gratidão. Mateus capítulo 15, versículo 36 a 39. Texto bem conhecido, mas vai ser de grande valia para o nosso estudo dessa noite. Tomou os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram-se 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o
território de Magadã. Aleluia. Jesus deu graças. Ele agradeceu. Primeira multiplicação dos pães, essa é a segunda. E na primeira e na segunda, ele agradece. Meus irmãos, você tem sido grato a Deus? Outro dia um irmãozinho, o pastor André, ele reclamando comigo. Ele falou que ele estava comendo arroz, feijão, ovo e batata frita. Eu falei, glória a Deus, é isso mesmo? Ele, mas é só isso, é só isso. Eu falei, não, irmão, o irmão tá se alimentando. Agradeça a Deus. Porque se você olhar para trás, tem muitas pessoas que não tem nada para comer. Aí ele olhou e falou, irmão Marcelo, o irmão está certo. Eu falei, está muito bom. Deus vai dar providência de você comer um pedaço de carne. Mas agradeça a Deus, porque você está se alimentando. Seja grata. Meu irmão querido, você que está me ouvindo aí também, seja uma pessoa grata. Seja uma pessoa humilde, simples. Deus sempre vai cuidar de você. Seja apenas cheio do Espírito Santo dele, o que ele quer é isso. Gratidão no seu coração. Porque o Senhor Jesus, ele agradeceu. Aleluia. Quer ver outro texto bonito? Salmo 105, 1. Ó a gratidão. Pessoas gratas. Salmo 105, primeiro verso. Olha que o salmista ele fala: rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Ele é grato a Deus, ele reconhece o senhorio do Senhor sobre a vida dele. Seja uma pessoa grata a Deus, tendo sempre gratidão no seu coração. Seja uma pessoa que agradeça, né? E na Bíblia nós vemos várias pessoas que foram gratas a Deus, o salmista aqui, o Senhor Jesus. A gente também vê muita ingratidão. O pastor André pregou aqui no domingo e ele fala, quantas pessoas ingratas. Quantas pessoas o pastor André orou, foram curadas, foram abençoadas. Pessoas que estavam desempregadas, arrumaram emprego. Pessoas que estavam totalmente debilitadas, foram curadas. E ainda tem a ingratidão ainda. E lá, no começo da Bíblia, o povo é liberto do cativeiro, do cativo lá, das prisões de Faraó. É liberto e começa ali a murmuração, a ingratidão. Eles eram escravos. E uma certa feita, eles falam, mas Moisés, você nos trouxe aqui no deserto para morrer? Meu irmão, não volte atrás. Não volte para o deserto. Não volte para o Egito. Fita os olhos em Jesus. Prossiga para o alvo. Prossiga para os céus, não volte, não recue, irmão. Não queira voltar para a ingratidão. Meus irmãos, seja grato. Aleluia. E aí o povo começa a murmurar. Aí Deus envia o maná. Não estava bom o maná, mas Senhor, só maná. Deus envia as cordonizes. Eles pedem água. O Senhor ali, através das orações de Moisés, de Arão, concede ao povo essas bênçãos, e ainda o povo é ingrato. Porém a ingratidão causou males para eles. A ingratidão tirou-os da terra prometida. Cuidado, meu irmão, com a ingratidão. O povo que foi ingrato ali, eles não subiram para a terra prometida, que mana leite e mel, não. Morreram todos. Cuidado com a ingratidão. Seja um crente grato a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a nossa maior gratidão. Isso ninguém tira do meu coração. Ninguém pode tirar. A maior gratidão foi quando o Senhor Jesus Cristo nos salvou do inferno. Ele te tirou, meu irmão, minha irmã, do inferno.
te tirou do lamaçal do pecado, e Ele vai te levar para morar com Ele por toda a eternidade nos céus, aleluia. Isso ninguém pode tirar. Não seja uma pessoa ingrata, não. Busque a Deus, agradeça a Deus porque Ele te salvou, Ele pagou um alto preço lá na cruz do Calvário, para que hoje eu e você sejamos um crentes grato, agradecidos por tudo que Ele tem feito por nós, aleluia. Jesus tem nos abençoado, e quando nós terminarmos a jornada aqui na terra, Ele nos garante o céu, aleluia. É o maior bem que nós temos aqui, não é? Toda a riqueza dessa terra, ela não garante a salvação. A salvação ela é garantida quando o Senhor Jesus se entrega por nós naquela cruz e derrama o seu precioso sangue. Eu sou grato a Ti, Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tirou a gente do inferno, do lamaçal do pecado, de todas aquelas coisas podres e imundas desse mundo, e nos resgata, como a Renata cantou aqui, para a maravilhosa luz de Cristo Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, obrigado, Senhor, muito obrigado. Por isso que nós temos que ser crentes agradecidos a Deus, é viver na presença de Deus, meus irmãos. Uma certa história na Bíblia, os discípulos ali, o Senhor Jesus fazendo os milagres, e ali estava tudo bom, pastor André. Jesus estava fazendo ali multiplicação dos pães, curando as enfermidades, libertando os enfermos, libertando dos demônios, fazendo as coisas boas. Os discípulos ali para o povo tá bom, mas quando Jesus ele aperta um pouco o discurso, que ele fala, se é uma condição, nós temos que ter uma condição para louvar a Deus. Nós temos que deixar o pecado de lado e servir a Jesus. Se alguém quiser seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga. Como é que tem sido, meu irmão, a nossa vida? Tem negado a si mesmo, o seu eu? Você quer seguir mesmo a Jesus? Faça o que está na palavra de Deus. Siga o seu líder espiritual, pastor André Henrique. Seja crente, seja obediente. Você quer mudar de patamar, você quer melhorar espiritualmente? Comece a ter comunhão mais e mais e mais com Deus. Faça isso e você vai melhorar. Se você tem orado 5 minutos, amanhã você vai orar 7, depois 15, 20. Você vai ter um hábito bom. Se você está lendo um capítulo da Bíblia, você vai começar a ler 2, 3, daqui a pouco você leu a Bíblia inteira e você vai pegar ânimo, e você vai ler 5, 10, 15, 20 vezes a Bíblia. Você vai orar, você vai agradecer a Deus, e você vai fazer a vontade de Deus, não mais a sua. Aleluia, louvado seja Deus. E o interessante é que a Bíblia ela é linda. Em um versículo só da Bíblia, Colossenses 4, versículo 2, ele fala para a gente perseverar na oração. Ele fala para nós sermos vigilantes e tendo ações de graças. Que coisa linda é a palavra de Deus. É por isso que nós temos que clamar a Deus, ler a Bíblia, que Deus ele quer revelar muitas coisas para nós. Muitas. Como até a Renata cantou aqui. Deus vai revelar para você muitas coisas. Mas para isso tem que ter uma busca incessante do poder de Deus. Nós temos que buscar a Deus em todo o tempo, todos os dias da nossa vida. Aleluia, louvado seja Deus nos céus e na terra. Salmo 107, primeiro verso. Desculpa, querido, Salmo 107, verso 21. Louvado seja Deus. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Deus é bom, meus irmãos. Deus é tremendo. Nós é que somos pó e somos cinza, nós somos pecadores. E muitas vezes o nosso coração, ele não está condizente com a palavra de Deus. Mas quando nós
deixamos o nosso ego, deixamos o nosso eu e começamos a buscar a presença do nosso Deus, as coisas mudam de figura para melhor. Aleluia. Que essas palavras que o humilde irmão Marcelo trouxe nesta noite possa ter servido de lição para você, possa estar te auxiliando dentro da palavra de Deus, no que nós podemos melhorar, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe muito, eu agradeço essa rica oportunidade, me perdoe pela falta de eloquência, mas eu estou falando apenas a palavra de Deus, não estou falando nenhuma heresia, estou lendo apenas os versículos bíblicos, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe muito a você, uma excelente semana, Deus abençoe também a todos que estão aqui.